Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre memórias emocionais. As memórias que você tem do seu passado, as coisas que não te deixam na sua mente, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que você pensa todos os dias. Eu sou Cristina Long, sou especialista em inteligência emocional, hipnose, programação neurolinguística e eu quero contar uma historinha para que você entenda como essas memórias impedem você de chegar onde você deseja. Porque essas memórias emocionais, elas ocupam espaço dentro de você, emocionalmente falando. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, alguém, né, teve uma experiência na vida ruim, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, enfim, você aí teve uma experiência ruim no seu passado, né? E que te marcaram naquele momento como uma pessoa fraca, como uma pessoa insegura, como uma pessoa que não consegue, não pode, enfim, aquela experiência, aquilo que você vivenciou, te definiu naquele momento pelas outras pessoas que estavam à volta, pelas circunstâncias e por você mesmo. Então, o que acontece, né? Essa pessoa, ela acaba não percebendo que ela se sente assim até hoje. Olha que interessante. Então, a pessoa, ela passa a viver todos os dias o medo daquilo acontecer de novo. Então, a memória dela emocional tá ligada àquele acontecimento. E isso, gente, é um perigo. Significa que a pessoa, ela parou de crescer emocionalmente, porque ela se definiu como algo que aconteceu. Então, ela foi definida emocionalmente pelo passado dela. Isso é muito comum, eu vejo muitas pessoas chegando no consultório e elas falando de coisas que aconteceram. E muitas vezes a pessoa fala como se aquilo fosse ontem. E muitas vezes eu pergunto para a pessoa e passou-se anos mesmo, 10, 15, 20 anos, e a pessoa ainda tem aquela sensação dentro dela. E é aí que eu trabalho, eu mudo essas memórias emocionais que a pessoa tem e a pessoa vai parar de pensar naquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, ela vai enterrar, ela põe um ponto final. Isso pode ser em termos de experiência com pessoas, né? Algo que aconteceu relacionado a alguém, por exemplo, um antigo amor, ou uma situação que a pessoa passou no trabalho, na infância, ou pode ser de circunstâncias mesmo. Por exemplo, uma definição que aconteceu a partir do momento que a pessoa foi mandada embora, a partir do momento em que algo aconteceu na vida da pessoa. Então, essa memória emocional, o que acontece? A pessoa acorda todos os dias e ela vive o passado, ela não vive o presente. Isso é muito interessante, você que está começando a me ouvir. Como eu disse antes, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, eu sou especialista nisso. E essas pessoas que elas vivem o passado, que a grande maioria das pessoas, né, são assim, elas acordam todos os dias pensando no que aconteceu ontem, na semana passada, pensando nos problemas, pensando em tudo que elas não querem. Então, a grande maioria dos pensamentos diários daquela pessoa, né, suas, são de memórias que já se passaram, de memórias do passado. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela sente aquilo tudo novamente. A partir do momento em que você sente tudo novamente, você está criando mais do mesmo constantemente na sua vida. E é aí que a gente tem que interromper essa mania de você ser você mesmo do jeito que você se tornou. É aí que eu entro. Então, eu falo o seguinte, sempre aqui nos meus programas na Rádio Mundial, tem um programa amanhã, 7h30 da manhã, tem outro 6 da manhã, na segunda-feira também. Meus vídeos, gente, vão lá pro YouTube para você entender, tem bastante coisa lá, material meu, também no meu site. O que acontece com essa pessoa? Ela tá recriando todos os dias aquilo que ela não quer. E olha que interessante, quando a pessoa ela faz isso, ela está somente no mesmo, ela não está abrindo espaço emocionalmente naquilo que ela sente para realmente uma novidade. Então a pessoa continua sendo ela mesma todos os dias. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente passa pela mudança, as pessoas que passam pelo processo lá no consultório comigo, eu amo fazer essas transformações
Eu amo ver a pessoa voltando e falando, né, pra mim, ali, Cris, eu mudei, eu tomei atitude, eu fiz diferente, eu me comportei diferente. Por quê? Porque a personalidade precisa mudar. Então, olha que interessante. Quando a pessoa, ela chega, ela tem uma personalidade que acabou se tornando aquilo, né, por causa das circunstâncias que aconteceram. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que é interessantíssimo, né, de entender, que é o seguinte, como o tempo de pensamento e de sentimento define uma pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa tem experiências curtas na vida dela, horas e dias, por exemplo, uma experiência ruim, ela, sei lá, acordou e torceu o pé e teve essa experiência que não foi boa. Aquela experiência das negativas, tá, gente? Definem o humor dela por algumas horas e às vezes dias. Depende muito da pessoa, de quanto ela tem domínio de si mesma, né? Porque eu gosto de criar domínio sobre a personalidade da pessoa, sobre ela mesma. Olha que interessante. Então, se você tem uma experiência curta de horas e dias, aquilo define o seu humor. Mas, se várias coisas acontecem na sua vida e você se acostuma a reagir daquela forma, esse seu humor que vira uma experiência maior, olha que interessante, e você começa a se sentir assim por meses, acaba formando o seu temperamento. Então a pessoa, ela passa a ser daquele jeito por um período. Então ela começa a mudar porque uma série de eventos aconteceu na vida dela. Olha só, gente. E se esses eventos, se esse humor que vira um temperamento, ele persiste por mais de anos, vira traços de personalidade. Então, partindo dessa ideia, o que eu faço com as pessoas? Eu mudo a forma com que elas vão se comportar perante as experiências que ainda vão acontecer na vida, definindo antes o que elas querem. Então, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, né, depois que as pessoas me explicam que trouxeram elas lá para o consultório, elas precisam me explicar como que a vida delas anda, eu preciso entender como ela pensa, como ela sente, como ela reage. Isso eu faço de uma forma muito fácil, eu tenho bastante experiência com isso, às vezes é só do jeito que a pessoa responde, o tom da voz, tem a linguagem corporal, tem vários indícios ali para mim que vão mostrar como é o comportamento dessa pessoa. Bom, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você quer? E aí nós vamos trabalhar em cima do que você quer. Como eu disse para vocês antes, eu sou especialista em fazer essas mudanças acontecerem. Um dia, gente, eu me tornei uma pessoa que mudou também. Eu era uma pessoa que não era o que eu queria, né? Eu também, isso lá no passado, tá? Através das minhas memórias emocionais, eu revivia algo que eu não queria, sem entender como sair desse buraco. Quando eu entendi, eu comecei a fazer essa transformação com as pessoas, porque antes, lá né, no início da minha carreira como terapeuta, eu estou há 22 anos trabalhando como terapeuta, eu trabalhava muito com técnicas alternativas, eu trabalhava muito, por exemplo, com... eu trabalho, né, sempre tive o auxílio dos anjos, dos mentores, isso é muito forte em mim, tanto que eu escrevi um livro, né, que chama-se Anjos e Mentores, e há uns 20 anos atrás, eu usava técnicas que mudavam a circunstância da pessoa por algumas horas. Então, é aquela velha história. Você faz uma massagem, você se sente bem por algumas horas. Você faz um tratamento energético, aquilo te limpa, te renova, te dá força, o que é excelente, mas não mudava exatamente a essência daquilo que precisava ser mudado, ou seja, aquilo que a pessoa realmente queria, ansiava na vida. E aí eu fui entender que eu precisava de algo mais forte. Aí eu fui para a programação neurolinguística. Hoje eu estudo, para vocês terem uma ideia, epigenética, que é o estudo dos genes e do comportamento, né, dos genes dentro da gente, de como eles podem se comportar quando a gente muda o nosso ambiente. E aí o ambiente, ele nos influencia. Então, principalmente o nosso ambiente interno, que é o que você pensa e sente. E aí que eu entro com a hipnose, que é um caminho excelente, que é eu chamo que é um corta-caminho, né? É um atalho. Por quê? Porque eu vou lá na memória da pessoa, mudo o que ela sente a respeito do que aconteceu, mudo principalmente o que ela sente a respeito do que ela pode ser. E aí
a pessoa começa uma reconstrução de personalidade, olha que interessante, onde a pessoa passa a se sentir diferente. Aí a pessoa volta a semana que vem e fala assim, Cristina, eu não sei o que você fez, mas eu me senti diferente, fui lá e falei com a pessoa que eu tinha que falar, tomei atitude, fiz o que eu tinha que fazer, porque a pessoa entendeu que ela não precisa mais pensar daquela forma, e ela nem pensa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma, seja trauma de barata, seja de agulha, seja de algo que aconteceu, ela tá revivendo aquilo constantemente, e aquilo é ativado como se fossem âncoras, né? Toda vez que ela lembra de algo relacionado àquilo, aquela emoção volta e a pessoa não tem controle, ela perde o controle daquilo muitas vezes. Quando a gente tira essa memória, o que acontece? A pessoa passa a não precisar mais ter o controle sobre aquilo, porque ela não sente mais. Aquele sentimento ruim se transforma, e é assim que a gente faz a grande mudança acontecer. Então, gente, eu vou dar o nosso WhatsApp, eu atendo em São Paulo, é possível fazer essa grande transformação na sua vida em poucas sessões, geralmente a gente faz aí entre 5 e 10 sessões, e muda mesmo. Lá no meu site tem as informações, tem o depoimento das pessoas que fizeram essa transformação, tem muita coisa lá na internet sobre mim. Então, o meu site, gente, é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. E o nosso WhatsApp, aí você vai falar lá com o meu assistente nesse telefone, nesse WhatsApp, é 0 operadora 11 944 13 1010. Bem facinho, hein, gente? 944 13 1010. Como eu disse para vocês, eu atendo aqui em São Paulo, no Brooklyn, mas também faço chamadas de vídeos e atendo grupos em locais específicos. Então, se você está na sua cidade, você tiver aí um grupo onde eu possa o dia inteiro atender essas pessoas, eu posso ir até vocês também. Eu tenho feito isso, eu vou para algumas cidades para fazer isso. As pessoas se juntam para fazer essa mudança. E essa mudança, ela precisa acontecer internamente, você precisa se sentir diferente para você se sentir confortável com a pessoa que você quer se tornar, né? Você precisa emparelhar isso, você precisa se conectar com o seu futuro e se desconectar do seu passado. E é isso que eu vou fazer com você. Gente, é possível sim fazer uma mudança, mas só é possível se você mudar como você olha para a sua vida, como você sente o que você viveu e principalmente quando você entende quem é você, quem você se tornou e o que falta, porque não é um passe de mágicas. Muitas vezes a pessoa ela vai ter que dar muito duro. Eu tenho muitos clientes crus que chegam lá no consultório e eu percebo que a vida, infelizmente, ainda, né? E que bom que agora, né? Felizmente eles chegam lá. Mas até aquele momento a vida não trouxe para aquelas pessoas os parâmetros de como lidar com a vida, né? Então muitas pessoas, elas não sabem como lidar com o outro, como se comportar. Como eu te falei, eu sou especialista em inteligência emocional. Então muitas pessoas eu preciso fazer um trabalho de realmente formiguinha, pegar passo por passo ali e ensinar, olha, você vai se comportar de uma determinada forma, por isso, você vai ter que fazer tal coisa, por isso, mas eu vou criando dentro da pessoa, ao mesmo tempo, um ambiente emocional com as memórias novas, onde a pessoa, ela vai passar a se comportar diferente. Então, vai ficar fácil, algo que ela achava difícil, ela passa a achar fácil, algo que ela achava que era impossível, ela passa a achar que é possível, e ela entende que só falta coisas, ao invés dela achar que ela tem um defeito, ou que ela não pode, ou que ela não é merecedora, ou que ela é inferior, ela vai entender que falta coisas. Então, depende muito de cada caso. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, ela se sente extremamente culpada pela vida que ela está tendo, e ela acha que a culpa é dela, e muitas vezes a culpa não é exatamente dela, é a circunstância e a forma com que ela está interpretando aquilo que está trazendo essa carga, esse peso para ela. Então, quando eu falo muitas vezes lá no consultório para a pessoa que está ali na minha frente, algo de um modo diferente, a pessoa fala assim, poxa, mas eu nunca parei para pensar dessa forma. Então, gente, esse estado químico dentro de você, né, que tem a ver com aquilo que você sente, define, infelizmente, o seu comportamento, tá? Quando eu falo infelizmente, é no sentido quando a pessoa ela tem um ambiente negativo dentro dela. Então, quando você teve uma experiência, né, que se transformou numa emoção, que aí vai para a parte química, essa emoção faz a pessoa o tempo todo estar acessando aquilo novamente. E aí
aquilo traz mais do mesmo. A pessoa, ela fica presa àquilo. Então, não importa o que te aconteceu, não importa quem você é hoje, é possível caminhar para frente, criando novas circunstâncias, porque é o seguinte, o futuro, ele não foi feito ainda em termos de coisas que vão acontecer na sua vida, tá? O futuro, ele é uma junção, né, de passado, presente e futuro. É difícil explicar isso, mas a partir do momento que hoje, no meu presente, ali no momento da terapia, a gente muda esse ambiente interno, ou seja, você passa a se sentir diferente, você vai afetar todas as circunstâncias da sua vida, inclusive o passado. E como que eu afeto o passado, Cristina? Eu vou sentir diferente em relação ao passado, então eu vou ressignificar isso. Ressignificando isso, eu ganho força, né? Aquela força que eu achava que eu não tinha, ou que eu perdi, muda aquele significado daquilo que aconteceu. Então, eu me torno uma pessoa pronta para ter um futuro diferente daquilo que eu venho plantando todos os dias. E aí a vida muda. E aí a coisa acontece. E aí a pessoa quebra aquele hábito de ser ela mesma todos os dias. Porque não dá para você fazer uma grande mudança na sua vida sem realmente fazer uma mudança. E você vai precisar mudar o seu comportamento. Você vai precisar mudar como você lida com a situação. E isso é simples quando você sabe como. Se você não sabe, eu sei, eu vou te ensinar. E quando você sente diferente, aí fica fácil. Então, é isso que eu faço, gente. Então, anotem aí de novo o nosso WhatsApp 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, o Kevin, ele vai te explicar como que funcionam essas consultas. Você pode marcar sua consulta o quanto antes para a gente fazer essa mudança acontecer na sua vida. Não deixa mais o seu passado te definir, não. Não deixa mais as pessoas que viveram com você no passado continuarem te definindo. Você precisa entender como lidar com isso. A partir do momento que você aprender a lidar com isso, a sua vida vai mudar, eu te garanto. Eu amo, gente, amo mesmo. É minha paixão fazer essas mudanças, essas circunstâncias novas acontecerem na vida das pessoas. E pensando inclusive nisso, gente, eu montei, né, remontei um curso que é um workshop que eu vou ministrar de recursos de programação neurolinguística para fazer mudanças. Não é um curso de programação neurolinguística, que seria um curso longo. Esse recurso de programação neurolinguística, né, recursos de PNL para mudar, ele é um dia só. Nós vamos fazer todo exercícios e você vai aprender e vai levar esses exercícios para o resto da sua vida para você mudar os seus estímulos internos, as sensações que você tem. Então, eu vou te ensinar ali na prática PNL para a própria pessoa, né? Vou te ensinar para você fazer mudanças com você mesmo. Então, é muito legal. É um curso que eu tenho vagas limitadas. Ele vai acontecer no dia 12 de maio, mas até o dia 20 de abril você tem desconto se você já fazer a sua inscrição, já garantir a sua vaga. Então, recursos de PNL para mudar, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. Né? Então, eu estou falando aqui hoje sobre você quebrar o hábito de ser você mesmo. Esse você usual, esse você diário, que faz tudo a mesma coisa e que principalmente sente todos os dias igual. Quando uma pessoa ela sente todos os dias igual, o que acontece? Ela cria mais do mesmo. Então, para pensar aí. Você, por mais que você queira mudar a sua vida, você sente e reage às situações da mesma forma. Ou seja, você faz ali na sua cabeça um plano, e na hora do plano, do vamos ver, o que acontece, você volta para o antigo. Isso é o que acontece. Por exemplo, quando uma pessoa, ela define na cabeça dela que ela tem que mudar e que ela vai, sei lá, para academia. Aí, no dia seguinte, quando ela deveria ir para academia, dá preguiça. Ou ela vai por 2, 3 semanas e volta para o velho hábito. Por que que isso acontece? Porque dentro dela existem memórias emocionais que estão ligadas ao que para ela é confortável, é usual, é o que essa pessoa conhece. Então,
ela também tem dentro dela uma ideia de que ela não pode, de que ela não merece. Por quê? Porque as circunstâncias, os fatos, tudo aquilo que aconteceu no passado da pessoa acabou definindo ela. Então, a partir do momento em que você muda essas memórias emocionais, e isso eu faço lá no consultório com a hipnose, com a programação neurolinguística e com algumas técnicas, inclusive energéticas que eu uso, o que acontece? A pessoa muda de dentro para fora. E aí, quando ela precisar fazer aquilo que ela se propôs, ela vai ter força interna. E aí, a força interna, ela é mais forte que as circunstâncias externas. Então, por exemplo, quando você vê na rua uma pessoa correndo na chuva, né, ou no frio, ou num momento onde você jamais estaria ali, porque, por exemplo, é muito de manhãzinha, né, então a pessoa com aquela força de vontade, onde ela acorda 4:30 da manhã para fazer exercícios, para depois tomar banho e trabalhar, você fala, meu, que legal, mas não comigo. Por que isso acontece, gente? Porque existe uma memória dentro de você que diz que você, no fundo, não merece ter aquele resultado que você quer. Então, essa é uma das memórias que eu tiro de todo mundo, que é uma memória do não merecimento. E quando a pessoa ela tem essa memória, ela vai para que circunstâncias? Ela fica ali no entorno do que ela conhece e ela fica ou na procrastinação ou na autossabotagem, né? A autossabotagem como um termômetro, né? Um termostato, onde, por exemplo, não um termômetro, desculpa, um termostato, onde a pessoa, ela fica marcada ali num determinado ponto, onde ela não passa daquele ponto. Então, por exemplo, um termostato faz com que a temperatura, ela se mantenha sempre conforme você programou. Então, se foi 22 graus, se o ambiente esfriar muito ou esquentar muito, o termostato vai fazer o ambiente sempre estar lá nos 22 graus. Então, a autossabotagem, ela funciona dessa forma também. Você tem um termômetro interno emocional, onde você criou um padrão e uma ideia de que você não pode ou não deve fazer certas coisas. Então, assim, racionalmente você quer, mas emocionalmente você sente que não deveria, ou não pode, ou não vai funcionar. Esse é o termostato. É aí que eu mudo. Quando eu tiro essas circunstâncias, né, que aconteceram, essas memórias, né, ligadas a essas circunstâncias que aconteceram, o que acontece? A pessoa passa a se sentir diferente e tudo muda. Então, é possível sim fazer uma grande mudança e você vai começar hoje mesmo fazendo essa mudança na sua vida. Depende de você. Então, gente, anota aí. 0 Operadora 11 é o nosso WhatsApp. Fala lá com o meu assistente Kevin. 0 Operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. E, gente, olha só. Há muitos, ao longo desses últimos anos, né, eu tenho feito viagens terapêuticas e eu quero te fazer um convite agora. Eu farei uma viagem terapêutica para o Egito, eu vou todos os anos ao Egito, e o Egito é um lugar maravilhoso, é um lugar onde você entende, quebra muitos padrões, né, onde você muda muito a sua cabeça, porque você se entende ali como uma pessoa que está no tempo, né, que está nesse tempo e que se você não mudar, você vai ficar para trás. Então é uma coisa que tem a ver com o seu histórico, com a sua, com a sua história de vida, né, com o seu histórico de vida. Então a gente vai reviver o seu histórico de vida e eu vou trabalhar com a sua biografia durante a viagem e nós vamos fazer duas coisas lá no Egito. Nós vamos visitar os principais lugares, fazer um cruzeiro lindo pelo Egito, que é a minha parte preferida. Vamos visitar todos os lugares que você sempre sonhou, e aí nós vamos ter momentos onde nós vamos fazer vivências e momentos onde você vai vivenciar a sua própria vida com você mesmo, através ali da minha condução. Eu acompanho você do Brasil, né, desde o Brasil, desde o aeroporto, trago você de volta, é super seguro, gente, eu vou todos os anos, já levei meus filhos, jamais levaria meus filhos para um lugar que não é seguro, então nós vamos em agosto, então se você quiser vir ao Egito comigo, Cristina Long, as informações estão lá no meu site, que é cristinalong.com.br. Gente, eu coloco também informações sempre no Instagram, no YouTube, lá no meu Facebook, na minha página. Eu vivo colocando aí essas informações, mas tá lá no meu site, cristinalong.com.br, e lá tem as informações de todo o programa, né, do que você precisa
para que você vá comigo para o Egito em agosto. Lembrando que quanto antes você se programar, quanto antes você começar a pagar a viagem, fica mais barato, é super facilitada. Então, para ir ao Egito comigo, cristinalong.com.br. Gente, eu estou falando hoje, né, de memórias do passado. As memórias do passado, elas não precisam te definir. As circunstâncias, aquilo que aconteceu na sua vida, sabe aqueles divisores de água que depois daquela circunstância, aquele fato que aconteceu, você nunca mais foi o mesmo? É nesses pontos que nós precisamos trabalhar e que eu vou trabalhar na sua vida. Então, entenda o seguinte, é possível sim fazer uma grande mudança. É possível, desde que você entenda que você vai precisar mudar. E a mudança, eu vou criar dentro de você. Trabalho com hipnose, trabalho com programação neurolinguística, é super fácil fazer essas mudanças quando a gente tem a técnica, né? Quando a gente não tem, a gente fica tentando e não consegue. Então, é possível sim. Então, gente, anotem aí, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 94 413 1010. 944 13 1010. 944 13 1010. Lembrando que todas as pessoas no mundo que fizeram mudanças gigantescas na vida delas começaram com o primeiro passo. Então, dê esse passo na sua vida e você realmente vai se sentir uma pessoa merecedora, uma pessoa diferente, uma pessoa que pode fazer também acontecer na própria vida. Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. E um excelente dia para vocês. Amanhã estarei aqui de volta às 7h30 da manhã e na segunda às 6 da manhã. Um excelente dia para vocês.